Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito pedido nas redes sociais e muito importante para quem está aqui no Canadá e quer continuar trabalhando enquanto está aplicando para a residência permanente. Hoje nós vamos falar do Bridging Work Permit. Então vamos lá. A maior parte dos vistos que os brasileiros procuram hoje são vistos que permitem o acesso ao mercado de trabalho, no qual você vai poder trabalhar. Se você veio como estudante de co-op, por exemplo, você vai ter uma parcela do seu programa de estudos no qual você vai ser autorizado a trabalhar full-time. Um outro ponto é, se você já completou o seu programa de estudos e tem acesso ao Post-Graduation Work Permit, você também vai poder trabalhar full-time e muito provavelmente vai conseguir um trabalho na sua área, baseado no seu expertise, no seu level de inglês e também no que você estudou aqui no Canadá. O que você precisa fazer para a transição do seu visto de trabalho para o status de residente permanente no Canadá? No cenário número 1, a gente tem aquele estudante que está no co-op, então tem um visto de trabalho, apesar de ser parte do programa de estudos, e a gente também tem aquele que tem o Post-Graduation Work Permit. Então, nesse cenário número 1, a gente está falando do aplicante principal. Se a pessoa que tem o visto de trabalho, seja por co-op, seja pelo Post-Graduation Work Permit ou Open Work Permit, for elegível como principal aplicante para um processo de imigração, como por exemplo o Express Entry Federal Skilled Worker ou Express Entry Canadian Experience Class, se a gente conseguir fazer o processo de criação de profile, o aplicante receber o convite e nós enviarmos a aplicação antes do vencimento do visto, nós conseguimos pedir um Bridge Open Work Permit, que é a extensão do visto de trabalho por 1 ou 2 anos, de acordo com o tempo de processamento para o processo de imigração, e essa pessoa vai poder continuar trabalhando enquanto aguarda a finalização do processo. Lembrando que isso só é válido quando o aplicante principal é também aquele que tem o visto de trabalho e o visto de trabalho está para expirar nos próximos 4 meses. Com o visto expirado, a gente não consegue mais fazer o processo de bridging, porque para aplicar o visto precisa estar válido. Então não perca tempo e não deixe para a última hora. A gente precisa de tempo para planejar o seu profile, para criar o seu profile e para poder preparar o application package. O ideal é que vocês nos procurem com pelo menos 6 meses de antecedência do vencimento do seu visto. Uma segunda possibilidade é para aqueles que têm o suporte do empregador. Então a gente pode fazer uma aplicação para o processo provincial com o suporte do empregador, e quando você é nomeado, se seu visto está para vencer nos próximos 4 meses, você também pode aplicar para um Bridge Work Permit, que nesse caso não é Open, seria um Work Permit em nome do seu empregador, para que você possa continuar trabalhando enquanto aguarda a finalização do processo federal. Então, é uma possibilidade também, mesmo para aqueles que não qualificam para o Express Entry, se tem o suporte do empregador, a gente consegue estender o visto de trabalho até o final do processo. Se for fora do Express Entry, a gente consegue estender o visto por até 2 anos. Mas lembrando que o visto vai ser Employer Specific, ou seja, vai ser com o nome do seu empregador. E você só vai poder trabalhar para aquele empregador naquela posição que foi informada na sua nomeação. Agora vamos falar do esposo. No primeiro cenário, se o seu esposo ou esposa, o aplicante principal, tem uma oferta de trabalho que é numa posição de skilled worker, você vai conseguir também, como esposo ou esposa, estender o seu visto de trabalho. Então, é a mesma regrinha que se aplica para o Post-Graduation Work Permit. Quando o aplicante principal, que tem o Post-Graduation Work Permit, tem uma oferta no NOC, pode estender o visto. Também quando tem um Bridging Open Work Permit ou um Bridging Work Permit, desde que tem oferta de trabalho, também pode estender. Uma dúvida muito comum é que as pessoas leem na internet que não é possível estender um Post-Graduation Work Permit ou que não é possível estender um Working Holiday Visa. Você não pode estender esses vistos nas mesmas condições que você aplicou, ou seja, o Post-Graduation Work Permit é uma vez na vida. Se você já obteve o seu Post-Graduation Work Permit pelo tempo que foi atribuído de acordo com o seu período de estudos, você não vai conseguir estender como um Post-Graduation, mas você vai conseguir estender se você tiver acesso à elegibilidade do Bridging Work Permit ou se você tiver qualquer outra ferramenta para extensão, como por exemplo um LMIA. O Working Holiday, você pode não
conseguir fazer de novo uma aplicação para o Working Holiday, porque a maioria das vezes existem restrições em relação à quantidade de aplicação, mas você pode estender no Canadá por outro programa, seja de estudo, seja de co-op, seja como esposo. Então, ele é possível sim estender, só não vai poder ser estendido nas mesmas bases do visto anterior. A dica de hoje, para finalizar, é que não deixe para a última hora. Se você deixar para a última hora, mesmo que a gente faça toda uma estratégia, é provável que a gente não tenha tempo de executá-la, porque, por exemplo, o BC-PNP pode demorar até 3 meses para dar uma resposta. Se seu visto expirar, pode ser um pouquinho mais complicado para a gente conseguir a atualização do seu visto de trabalho para você continuar trabalhando, e você pode ter que parar de trabalhar. Da mesma forma, para o seu processo de residência permanente, não existe implied status pelo fato de você estar aplicando para residência permanente. Você precisa manter o seu visto válido enquanto você está aguardando a resposta final da sua aplicação. O ideal é que a gente marque uma consulta para entender quais são as chances de aplicar para um processo de imigração. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Thanks for watching. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo, nos vemos na próxima semana.